Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. E esse nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Fertilidela e eu vou deixar com vocês com a nossa vinheta. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E o episódio de hoje é um episódio muito pedido por vocês. Eu tô com dois convidados bem especiais. Um deles vocês já conhecem aí de longa data. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Prada. Muito obrigado de novo, Amanda. É legal estar aqui pela primeira vez. Primeira vez no dia de hoje. E com um convidado que é um amigo de bastante tempo, que vocês vão gostar muito hoje. Aproveitem. E o nosso tema de hoje é sobre os desafios da paciente com baixa reserva. E a gente não podia convidar ninguém diferente do Dr. Matheus Roque para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todas vocês aí acompanhando. Tema super tranquilo, nada desafiador, né? Não é nada, nosso dia a dia super tranquilo com esses pacientes que são cada vez mais frequentes no nosso dia da reprodução. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida muito comum entre as pacientes. Porque a gente no Medicase, né, a gente fala baixa reserva, como se fosse uma coisa extremamente natural. Mas para quem está ouvindo a gente em casa, o que é a tal da baixa reserva ovariana? Esse é o conceito básico aí, sempre importante, né? E muitas vezes os pacientes confundem a baixa reserva, baixa resposta a um tratamento, né? Mas a reserva ovariana é um conceito muito importante na reprodução, que é o estoque de óvulos que aquela mulher tem, né? Todas vocês, mulheres, vocês já nascem com todos os seus óvulos, tudo que vocês vão ovular durante a vida. Seus ovários são como se fossem armazéns, e esse armazém nunca é renovado, esse estoque nunca é renovado, e vocês vão perdendo esses óvulos constantemente, independente do que esteja fazendo. Estou usando pílula, não estou ovulando, estou usando bloqueio hormonal, independente de como seja, estão perdendo esses óvulos constantemente. Isso é a reserva ovariana. Esse estoque vai diminuindo ao longo do tempo. A gente tem como fazer medidas dessa reserva, de como está esse estoque, e para uma gravidez natural isso não interfere, essa reserva, esse estoque, mas essa reserva ovariana é fundamental nos tratamentos de reprodução, e aí entra o nosso grande desafio. E o que é importante é sempre diferenciar muito a questão da reserva, que é o estoque que a gente consegue medir, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, mas diferenciar da qualidade dos óvulos, que é um ponto muito importante, que é a qualidade totalmente relacionado à idade da mulher. E um ponto que você levantou, que é uma dúvida de muitas pacientes, é o seguinte: ok, entendi o conceito de reserva ovariana, fui no meu ginecologista, pedi para ele fazer a avaliação da minha reserva. Ele foi lá, pediu meu antimileriano e falou: a sua reserva está baixa. Isso significa que essa mulher vai ter infertilidade, vai ter dificuldade de engravidar? Essa é uma preocupação de muitas mulheres. Essa é uma preocupação muito frequente e uma dúvida muito comum. Várias vezes as pacientes chegam na clínica ou mandam ali direct, mensagem, falando: Matheus, eu tenho infertilidade, mas a causa é uma baixa reserva ovariana, meu antimileriano é baixo, não vou conseguir engravidar. Isso não é verdade. A reserva ovariana, ter uma baixa reserva ovariana, isso não está relacionado à chance de uma gravidez natural. Uma mulher, para engravidar naturalmente, independente se a reserva é boa ou se é baixa, ela é um único óvulo, é um único folículo que vai crescer, é um único óvulo que vai amadurecer naquele ciclo. Então, reserva boa, reserva alta, reserva baixa, isso não muda para a gravidez natural. A reserva é sempre um sinal de alerta. Ok, eu tenho tal idade, minhas chances de engravidar são tais, se eu tenho uma boa reserva, às vezes tem situações que dá para a gente esperar, a gente não precisa de tanta pressa, dependendo da idade dessa mulher, mas quando essa reserva já está mais baixa, a gente acaba antecipando tratamentos. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. Porque, Amanda, posso? Pode. Porque vocês não sabem como é que funciona isso. A Amanda, ela fica semanas criando o roteiro. Ela cria o roteiro, ela faz as perguntas, ela manda pra gente. Esse aqui é o roteiro, tá? Aí chega aqui, a gente muda tudo. Eles não leem o roteiro. A gente lê, mas a gente muda. Mas é que eu pegar um gancho nisso que o Matheus falou, porque eu acho bem legal essa parte da história.
a gente sabe que a medicina mudou um pouco algumas coisas, não que eu acho que seja bom ou ruim, mas mudou. Antigamente você ia numa consulta, o médico te examinava, pedia um exame. Hoje, às vezes, o caminho acontece ao contrário. A pessoa faz um antimineriano, que ela comprou um kit. Nos Estados Unidos é bem mais comum que aqui, mas aqui no Brasil também acontece. E ela já chega no médico com o resultado do antimineriano, ou seja, inverteu toda a história, né? Já chegou com um exame para você dar um diagnóstico ou dar um prognóstico. Então vamos imaginar esse cenário que a gente está falando aqui. Uma mulher que chegou, jovem, vamos fazer um clinical case, um caso clínico para ficar mais prático. Ai. Uma mulher de... Não tão jovem. Uma mulher de 35, vai para ficar bem no corte que a gente tem. Uma mulher de 35 chega para nós, chega para você no seu consultório, doutor, eu fiz um antimineriano aqui e deu 0,2, tô com uma baixa reserva. Como é que a gente tem que agir nisso, de orientação, do que a gente fala para ela? O que você faz num caso desse aí de legal? Conta para nós. É importante, né? O primeiro ponto, às vezes algumas mulheres chegam com uma reserva ovariana e não necessariamente estão tentando engravidar naquele momento. Se é uma mulher solteira ou mesmo que tem um parceiro, mas que não é um desejo reprodutivo naquele momento, não pensa no filho agora, eu aconselharia com certeza, independente do antimineriano, congelar óvulos. Tendo uma boa reserva ou não, mas aconselharia o congelamento de óvulos. Estou tentando engravidar. Primeiro, saber há quanto tempo está tentando engravidar e costumo basear muito minhas condutas no desejo reprodutivo. Quantos filhos você pensa em ter? E às vezes, né, vejo aquelas mulheres, pensa em 2 filhos. Com certeza vamos para a fertilização. Mesmo que o seu primeiro filho venha, essa reserva não vai interferir, mesmo que o primeiro filho venha aí de maneira natural, mas depois para um segundo filho, provavelmente a sua idade e a sua reserva ovariana vai prejudicar e vai dificultar muito mais se precisar de um tratamento lá para frente. Mas qualquer definição que a gente vai ter sobre, espere, continue tentando naturalmente, depende de que esteja tudo bem com o casal. E aí é fundamental a adequada avaliação do casal, que é muito frequente também, a gente vê os médicos costumam negligenciar muito, às vezes o urologista olha só para o homem, o ginecologista às vezes olha só para a mulher. Então também não é infrequente a gente ver pacientes chegam, já fiz 3, 6 ciclos de indução de ovulação e nunca tinha um espermograma do homem. Estou ali fazendo uma indução de ovulação, tentando uma baixa reserva, tentando, nunca sabe se essa mulher tem tubas patentes ou não, se é possível uma gravidez natural. Então, se eu penso em estimular uma gestação natural por um período, eu preciso saber se é possível uma gravidez natural. É melhor para esse casal, isso aí. Né? Então, às vezes, se essa mulher chega, é uma baixa reserva, um sinal de alerta, mas tudo perfeito com esse casal, já tem toda a investigação, tudo perfeito, 35 anos, ela tem um bom potencial. Teoricamente, os primeiros 3 meses de tentativa natural, geralmente o pico, né, reprodutivo, então tentaria, se tiver tudo perfeito, o desejo de uma única gestação, pensaria numa gestação natural. Mas mais do que isso, talvez não retardasse muito. Acho que essa questão do tempo foi muito interessante quando começou a pandemia, surgiram estudos interessantes sobre isso, né? Porque falava, poxa, uma urgência, eu não posso esperar. E tinha um artigo muito interessante que eles fizeram, avaliando justamente isso. Pacientes, mulheres com baixa reserva boa, pacientes acima de 38, acima de 40 anos de idade. E vendo, passaram em consulta e começaram a tratar no mês seguinte. Passaram em consulta, começaram a tratar 3 meses depois ou 6 meses depois. E viu que o intervalo de 3 meses, ali 4 meses, isso não prejudica muito o ir para uma fertilização in vitro. Então, é claro que a gente sempre vai conversar sobre os riscos de se aguardar ou não, mas sempre, né, compartilhar aquela decisão final com o casal. Nossa função é aconselhar. Né, o antimineriano é um sinal de alerta, não perca tempo, mas se tiver tudo perfeito, dá para tentar um período natural e depois, se não for, uma fertilização. É legal que você falou que a gente sempre bate na tecla aqui, que é a questão do planejamento reprodutivo, né? Então não tem uma resposta única. Sim. Talvez para uma mulher que tenha um antimineriano mais baixo, a resposta seja adiar o projeto da maternidade. Para outra seja o congelamento de óvulos. Para outra existam outras coisas relacionadas e não só a baixa reserva. Então é legal a gente entender essa individualização, né? Sim, e essa individualização é fundamental, né? Porque aquilo cada vez mais frequente, os grupos de WhatsApp, os blogs, tudo isso, e fala, poxa, minha amiga fez isso, como se o caso, ela tem o mesmo problema, a mesma idade, o mesmo antimineriano, a mesma, tem endometriose, mas cada casal é único, cada paciente é única. E cada detalhe são faz várias diferença. variáveis, com certeza, são vários pontos a serem considerados para que se tenha uma definição do melhor tratamento, a melhor estratégia.
Hoje, eu lembro muito quando comecei a trabalhar na reprodução, a consulta era muito, via o histórico e já começava a falar, hoje é muito mais escutar. Eu tenho que, é claro, eu vou dar a minha conduta, mas é muito mais adequar a minha conduta com aquele desejo daquela as mulher. Expectativas, Com certeza. Então, as diferentes, baseado em uma mesma doença, infertilidade, as diferentes possíveis causas daquela infertilidade, independente de endometriose, um fator masculino, um ovário policístico, independente do que seja, mas tem ali uma mulher, um homem, ou às vezes, duas mulheres, ou uma mulher solteira, seja lá o que for, em busca de um tratamento e que tem os desejos. A gente é fundamental saber escutar e saber o que é que eles desejam realmente para definir a melhor estratégia a ser seguida. Que a gente não trata o antimileriano baixo, ou a endometriose, ou a zoospermia. A gente trata aquela pessoa, aquele casal, naquela circunstância, né? Sim. E já que a gente entendeu agora que o antimileriano não fala, né, essencialmente sobre infertilidade ou não, dentro de um casal que tem um diagnóstico de infertilidade e que vai passar por um tratamento de reprodução assistida, o quanto que a reserva ovariana impacta? Aí a reserva ovariana passa a ser fundamental no resultado de um tratamento, porque o tratamento, o resultado de fertilização in vitro é totalmente dependente daquela balança, quantidade e qualidade dos óvulos. Óvulos a gente não cria mais óvulos, então também, muitas vezes os pacientes chegam, vou tomar bastante remédio porque eu vou ter uma baixa reserva, se eu tomar bastante hormônio, eu vou ter mais óvulos. Às vezes os pacientes que chegam com uma boa reserva falam, poxa, mas eu já tenho um monte de folículo, por que eu preciso tomar hormônio? Então, na verdade, a gente tem que fazer uma estimulação ovariana, a gente tem que dar hormônio para essa mulher, na primeira fase do tratamento da fertilização, para que a gente possa estimular os folículos que ela tem no ovário. Então, o folículo ali, a casa do óvulo, imagina que cada folículo tem um óvulo dentro dele, mas, naturalmente, independente de quantos folículos tem, um iria crescer, os outros seriam jogados fora. Esses que são jogados fora são os que a gente aproveita no tratamento de fertilização. Então, ela tem que ter esses folículos para adiantar eu dar remédio, fazer uma estimulação ovariana. Se essa mulher chega por um ultrassom, não tem nem folículo nenhum, não adianta eu dar remédio nenhum. E o resultado é totalmente dependente disso. Aquela quantidade de folículos que a gente tem, que está relacionada à quantidade de óvulos que a gente teria no tratamento, e a idade da mulher. A idade relacionada à chance, se ela tiver um embrião, qual que é a chance daquele embrião ser geneticamente normal. Independente se eu vou biopsiar ou não aquele embrião, mas a chance dela ter um embrião geneticamente, cromossomicamente normal, que dê a chance dela trazer o bebê para ela. Mas não é todo óvulo que vai gerar um embrião, não é todo embrião que é geneticamente normal. Então você vai tendo um grande funil ali, uma perda. Folículos, depois óvulos maduros, fertilizados, o embrião e o embrião cromossomicamente normal. Né? É uma escalada, A gente fala da escalada da reprodução. Cada degrau, cada etapa é muito importante. Então, a quantidade é fundamental. Quanto maior a quantidade, maior a chance de formar embriões. Quanto mais embriões essa mulher tem, maior a chance de ter pelo menos um embrião. Quanto mais embriões tem, maior a chance de que uma estimulação ovariana, uma coleta de óvulos, traga a possibilidade de mais de uma transferência embrionária. Então, se falhou, fez uma transferência e não deu certo, tem mais embriões ali congelados. Ou fez uma transferência, engravidou, teria outros embriões para outras gestações lá para frente, para outros tratamentos, sem precisar passar por todo o estímulo de novo. Então, hoje, esse é o grande desafio, porque as mulheres estão chegando com uma idade cada vez mais avançada, isso em todo o mundo, então com uma menor qualidade dos óvulos e ao mesmo tempo chegando com uma reserva cada vez mais baixa. Então a gente tem o grande desafio, quantidade e qualidade. Equilibrar essa balança vai sendo cada vez mais difícil. E eu imagino que dentro desse cenário, essas pacientes, uma vez que a reserva e a idade estão associadas, diretamente associadas a resultado, eu imagino que quando elas chegam no consultório, não deixa de ser um baque, Aquele momento de, poxa, a minha reserva é menor do que eu esperava, eu não imaginava que o impacto era tão grande, eu não sabia que as minhas chances seriam assim. E dentro desse entendimento das pacientes, eu imagino que elas queiram uma solução, O que eu posso fazer de diferente para melhorar as minhas chances? Então, me contem aí, na experiência de vocês, como que é esse bate-papo aí com essas pacientes? O Matheus falou bastante disso, de individualizar o tratamento. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. É uma coisa que
mudou muito não só na reprodução humana, mas na medicina como um todo. Essa história de identificar a paciente como única ou o casal como único e não ser uma coisa que é sempre em protocolos protocolados. E o Matheus também citou uma coisa legal ali, que é isso do que a nossa postura é hoje frente a um paciente. Não que não seja certo ou seja errado, mas uma geração anterior à nossa era muito mais focada em algo técnico e menos talvez em trazer conexão, abertura e essa conexão para o paciente do que a nossa geração. E não é que a gente descobriu isso, é que os pacientes nos obrigaram a fazer isso, porque os pacientes é que mudaram também. O relacionamento médico-paciente mudou muito. Os pacientes já chegam e doutor, o cara que sabe a parte técnica é você. Não precisa me dar tanto detalhe, porque isso aí eu estudo depois. Eu quero me sentir acolhida. Eu quero me sentir cuidada. E aí abre isso pra gente. E a individualização tem a ver com isso, né? Mas aí deixa o Matheus falar disso. Como é que a gente individualiza? Conta a sua experiência aí. Acho que isso que o Fernando falou é fundamental. Hoje é impossível você oferecer um tratamento de qualidade sem o aspecto humano. Ao mesmo tempo, não adianta você só oferecer o lado humano e não ter o lado técnico associado também. Então, também, que a gente falou, equilíbrio de qualidade e quantidade de ovos, é fundamental esse equilíbrio de toda uma equipe, de todo um time e a maneira que a gente recebe esse paciente e que lida com esse paciente. O paciente da infertilidade, a gente fala uma doença, parece que é uma doença boba, mas a infertilidade vem associada a muitos outros fatores. Sabe, todo o impacto emocional que causa a infertilidade, associação com transtorno de ansiedade, depressão, ideação suicida, são coisas absurdas que quando a gente vai estudar a fundo a infertilidade, que parece, não tenho filho, vem um monte de outra coisa junto. E essa doença que é cheia de tabus e preconceitos, onde muito pouco se fala sobre essa doença. Então, eu comparo muito, e muito do que eu penso, a maneira que eu penso, eu comparo muito a infertilidade e a reprodução com oncologia, com câncer. Para mim, o diagnóstico de você é infértil, quando chega para uma mulher ou para um homem, para um casal, fala, vocês têm infertilidade, suas chances são essas, tal, o impacto que ele causa, para mim é muito parecido com o impacto e o diagnóstico de um câncer. Só que quando eu tenho um paciente com câncer, aquilo ali parece que a família abraça, eu falo abertamente, todo mundo, uma corrente, uma força. A infertilidade não, as pessoas solitária, se fecham, né? E muitas vezes quando contam, são mal interpretadas. E são falas que muitas vezes não ajudam. Mas que isso, lá em casa engravido, né? Coisa mais fácil, viaja, relaxa engravida. Nossa, né? Seriam tão simples, né? Então são coisas... As pessoas quem está sofrendo a infertilidade são cada frase que escuta, cada pergunta, e aí, não vem um bebê? Quando que vocês vão engravidar? Já estão juntos há 6 anos e não vem esse bebê. Então isso para quem passa pela infertilidade, aquilo ali é uma facada cada vez. Né? Todo mês, todo ciclo menstrual daquela mulher é uma frustração enorme, é o meu sonho está indo embora aqui, né? Está indo... E desgasta o casal, né? Isso aí. Então, realmente é um grande teste para esse casal, né? A vida vai ficando focada naquilo, a gente vai perdendo, às vezes deixa de convívios sociais, não vou naquele lugar, porque vai ter crianças, vão perguntar tais coisas. Então, a infertilidade é isso. Então, é fundamental o acolhimento adequado, exatamente o que o Fernando falou. Então, muitas vezes o paciente está precisando não só de um médico, mas de um psicólogo, alguém que abrace. A equipe multi, e realmente né? é muito interessante ver a diferença em resultados do tratamento quando tem esse acolhimento adequado, quando a paciente se sente acolhida e quando a gente mostra todo o desafio. Não é fácil. Aí quando a gente fala especificamente da baixa reserva, às vezes é a idade maior, uma baixa reserva, a gente vai mostrar quais são todos os desafios, tem que ser franco, não adianta oferecer, uma FIV é a solução para tudo, a gente sabe que muitas vezes a FIV não vai resolver, e né, são mais tratamentos, mas mostrar claramente quais são as chances, mas a partir do momento que esse aconselhamento é muito importante para a tomada de decisão, eu tenho que mostrar para aquela mulher, para aquele homem, para aquele casal, baseado em todo o histórico, o tempo que estão tentando, a sua idade, a sua reserva ovariana, suas chances são essas. Temos alternativas? Sim, temos alternativas, mas a partir do momento que eu escolhi isso aqui, se eu falei que é 1%, mas se o casal falou, tudo bem, eu quero ir nesse 1%, para mim, se eu topei entrar naquele tratamento, aquilo ali eu tenho que fazer de tudo para que seja 100%, para aquele casal é 100 ou 0. Então a gente tem que lutar com todas as forças para tentar mudar aquilo ali.
Mas a solução mágica para reverter uma baixa reserva, isso não existe. O mundo inteiro luta e procura por isso. E infelizmente começam a surgir muitas coisas, né, muitos aproveitadores, promessas milagrosas, que não existem, né? Promessas que, infelizmente, a gente adoraria ter. Né? Ah, não faça isso, isso aqui é um comércio, a fertilização é um comércio, faça isso, fica aqui, é possível engravidar a qualquer idade. Sim, pode engravidar, mas a grande maioria, se não partir para um tratamento adequado, vai perder esse tempo adequado, a chance que teria, né, de ter um filho ali pensando nos próprios óvulos. Então, o que é fundamental para mim é investigar completamente esse casal, aconselhar adequadamente, compartilhar as decisões, não perder tempo e cuidar de todo paciente, de todo casal, como se aquela fosse a única chance daquela paciente, daquele casal. Então, hoje, a gente pega muitos, investigação, isso eu não preciso fazer porque é um primeiro tratamento, isso não precisa fazer porque você nunca teve um aborto e tal. Em teoria, se for pegar por recomendações de sociedades médicas, não estaria errado, é um primeiro tratamento, mas hoje eu encaro todas as minhas pacientes como se eu tivesse uma única chance. Sabe, 20 a 30% dos casais que falharem numa FIV não vão fazer uma nova FIV, por todo o desgaste emocional, físico e financeiro envolvido. Então, meu ponto de vista, eu não posso esperar por falhas, ainda mais em pacientes que eu não sei se terão uma outra chance, eu não sei se eu vou ter óvulo de novo, eu não sei se eu vou conseguir um embrião de novo. Então, todos os detalhes, o preparar o tratamento, selecionar a melhor estratégia, melhor protocolo de estimulação, depois toda a parte laboratorial que é fundamental, e hoje na reprodução, acho que a reprodução ensina muito para a gente, que sozinho a gente não é ninguém. A reprodução nos ensina isso, eu preciso de um óvulo, preciso de um espermatozoide, mas tem um embrião, sim, mas preciso do endométrio, implantou, preciso daquela mãe, daquela mulher ali, né, alimentando, todo bem saudável para que aquela gestação desenvolva adequadamente. Pode ser o melhor médico do mundo, se não tiver uma equipe adequada, um embriologista, uma equipe de peso, não vai conseguir resolver. Então, tudo isso é fundamental, né, no sucesso do tratamento. É um time e o abraçar realmente ali aquele casal enfrentar da melhor maneira possível. E não deixar folículo para trás, não deixar óvulo para trás, né? Todos os detalhes que possam influenciar no aproveitamento daquele óvulo, a gente tem que tomar cuidado com o homem, com o sêmen, todos esses pontos são fundamentais para a gente minimizar o risco de uma falha. E aumentar as chances, isso é fundamental, consequentemente, aumentar as chances. Uma coisa legal que você falou, e a gente tem discutido até em outros episódios aqui, é essa questão do acesso à informação, né? Então, o nosso papel aqui é levar informação de qualidade para quem está em casa, mas a informação vem de todos os lados, né? Sim. E muitas vezes essas pacientes estão vulneráveis no sentido de, poxa, as minhas chances são menores do que eu imaginava, e de repente vem uma informação de que existe um tratamento que pode colocar ela em outro patamar de chance de gestação, e ela, de fato, ele acaba se encaminhando para um tratamento milagroso, digamos assim, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar. Então, dentro da internet, enfim, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. E a dificuldade é triar essa informação. Então, um en passant mesmo, de forma bem geral, sem aprofundar muito na parte técnica, o que hoje a gente pode fazer em termos de estratégia, que a gente sempre fala que não tem certo e errado, cada profissional vai individualizar para o seu caso, né? O que é melhor para você, mas de forma geral, quais são as estratégias que a gente pode adotar para uma paciente com baixa reserva que você acha que podem ajudar, que você costuma usar no seu consultório? Primeiro ponto que eu faço muito com minhas pacientes, não perca tempo. Tá? Às vezes, se fala se fala muito sobre modificação de estilo de vida, a vitamina, suplementação, mas quanto tempo eu precisaria disso para que pudesse impactar o resultado de um tratamento? Muitos dos estudos que vêm são estudos de animais. Se eu falar 3 meses num ratinho, significaria anos no ser humano. Então, é muito difícil a gente, com estratégias mais simples, mudar muito o potencial daquela paciente. Ao mesmo tempo, eu perder muito tempo aqui, eu estou perdendo óvulo, quantidade e qualidade do óvulo. Então, a gente sempre vai avaliar adequadamente, baseado numa reserva. Não posso perder tempo, mas vou preparar, e eu faço muito com meus pacientes, eu tento sempre sincronizar muito bem aqueles folículos para que eu possa aproveitar muito bem aquela estimulação. Eu sempre vou ter uma avaliação prévia da reserva ovariana, eu uso muito o antimileriano como uma noção dessa reserva ovariana. É claro, mas eu vou fazer uma estimulação, a contagem de folículos antrais é um excelente marcador também, sim, mas para mim eles são complementares. Então, tem o antimileriano como um parâmetro,
para quando eu faço um ultrassom, saber se aquele é o momento adequado. Então, todos os ciclos, todas as minhas pacientes que fazem tratamento, eu programo o ciclo dessas pacientes. De 8% a 10% delas eu não começo no momento que eu programei, porque ela chegou, eu acho que ela tinha um potencial maior do que aquele. Então, mesmo que seja uma baixa reserva, chega ali, tem 2 folículos, mas depende, se o antimileno é 0,4, 0,5, é uma baixa reserva, você pode ter 1 a mais, 2 a mais. Se eu, numa mulher com uma baixa reserva, 1, 2 folículos a mais, eu estou aumentando 50%, 30%, estou dobrando as chances de sucesso. Então, eu preparo, sincronizo os folículos, sempre vou fazer um ultrassom para avaliar se aquele é o momento adequado de eu partir para uma estimulação. Não é o momento adequado, vou reavaliar numa segunda onda durante o mesmo ciclo, reavalio a segunda onda, não está bom, reavalio no outro ciclo. E você vai fazendo ultrassom, você vai tendo um padrão também daquela mulher. Às vezes tem uma discrepância do antimileriano com a contagem de folículos. Tive 1, 2, 3 ultrassons, aquele padrão é aquilo ali que a gente vai seguir. Comecei uma estimulação, independente da quantidade de folículos que eu comecei, mas se a resposta não foi boa, eu não tenho uma obrigação de ir para uma coleta de óvulos também. Isso eu sempre converso com meus pacientes. Tem pacientes que às vezes eu vou para uma coleta com 1 folículo, e tem pacientes que às vezes tem 5, 6 folículos e eu cancelo uma coleta. Então depende muito isso. Seleciono se aquele momento está adequado para começar uma estimulação, baseado na reserva. Ok, comecei com o número X de folículos, metade só desses folículos desenvolveram. Sempre vou conversar com o casal, sempre vou conversar com aquela paciente. Fizemos uma estratégia, selecionei teoricamente o que eu achava ser o melhor para você, mas você não respondeu da maneira que eu imaginava. Então, não temos uma obrigação de ir para uma coleta. Eu acredito que se cancelarmos um ciclo, por exemplo, tem um potencial melhor em uma outra estimulação. Você não precisa gastar uma coleta, você não precisa gastar esse tratamento com um potencial abaixo. Tem pacientes que às vezes definem, ok, vamos cancelar o ciclo, gastei a medicação, e tem pacientes que falam, não interessa, mesmo que eu tenha pode ser o meu óvulo, eu quero ir com essa chance. Né? Então, aqui a gente tem outro conceito, a gente falou da baixa reserva, e a gente tem a baixa resposta a um tratamento. Só que a baixa resposta pode vir de uma mulher que tem uma baixa reserva, mas essa baixa resposta às vezes pode vir de uma mulher que tinha uma reserva melhor e apresentou isso, a gente fala uma resposta subótima, uma hiporresposta. Mesmo uma baixa reserva tem ali 4 folículos, se eu tive 1 folículo, foi uma hiporresposta para ela, foi uma resposta abaixo do esperado para ela. Então, isso sempre a individualização vem durante o tratamento. Todas as etapas são a individualização. Então, como a gente vê que não existe um padrão, não tem como, né, aquilo que a gente falou, as pacientes, me compara uma com a outra, mas minha amiga fez isso, eu conheci quem que fez isso. São muitos detalhes que vão influenciar e uma coisa dinâmica. Eu falo que o tratamento da reprodução é muito dinâmico. O que eu vou selecionar para tratar, foi a melhor estratégia, de repente eu vejo, não vai ser melhor, eu mudo durante o ciclo, vou ver se vou continuar, não vou. A parte laboratorial, eu dou muito peso para o fator masculino, né, considero muito. Eu não posso deixar que o sêmen atrapalhe o aproveitamento desses óvulos. Então, muitas vezes, muitos estudos falam, não, mas isso aqui não interfere no tratamento, tal, não vai interferir no resultado final. Muitos desses estudos são baseados em ovo-doação, mulheres jovens, mas a média de idade dos pacientes, a gente está 38, 39 anos de idade, onde o óvulo não corrige grande parte dos problemas masculinos. Então, ali parece que o sêmen tem um impacto muito grande, então vou cuidar sempre disso e toda a parte laboratorial também. Então, toda paciente, é claro, a gente não pode, independente de reserva, a gente não pode deixar folículos ou óvulos para trás, mas essas pacientes desafiadoras, se eu não consigo reverter esse quadro dela, eu não consigo ainda reativar folículos, ter ativação folicular, reverter o rejuvenescimento ovariano, que ainda não é uma realidade. Então, não posso perder tempo, tenho que preparar bem essa mulher, o momento ali adequado, selecionar muito bem quando vou começar, selecionar muito bem se vou para uma coleta ou não, e tomar o cuidado com todos os fatores externos que possam diminuir o aproveitamento dessa baixa reserva. E eu imagino que essa paciente chegue para vocês no consultório também com uma série de dúvidas, do tipo, doutor, mas não tem um remédio melhor que o outro, assim, para eu usar? Ou a gente não pode usar uma dose bem mais alta para ver se eu consigo mais folículos? O que vocês falam? Isso é uma pergunta clássica, que sempre chega. E eu uso uma analogia, a gente sempre gosta de trabalhar com analogias, porque eu acho que facilita sair um pouco do técnico, mas sem perder o conceito. A informação, né? E eu sempre falo a questão do motor. Então, se você tem um motor de Fusca, não adianta você colocar querosene de aviação, que ele não vai sair voando. A mesma coisa se você tiver uma Ferrari e você colocar álcool
esse álcool que a gente usa, ia falar Zulu, mas não pode fazer, merchan. Não estão patrocinando ainda Ferrari, a gente está aberto a patrocinador. Ele não vai, a Ferrari não vai andar. Então você tem que ter o combustível certo no motor certo. Então, voltando agora isso para baixa reserva ou baixa resposta. Um ovário que não responde muito. Ele tem um estoque baixo, tem uma baixa reserva. Não adianta a gente colocar 600, 800, 900 unidades de gonotrofina, que ele não vai dar 10, 20, 30 óvulos conforme for aumentando. Ele tem um limite dele. E às vezes colocar muito hormônio também você vai atrapalhar até. Você pode até piorar um pouco a qualidade. Então tem que individualizar novamente, que é o que a gente estava falando. Achar a dose certa para aquele ovário, o combustível certo para aquele motor. É isso aí. A gente vê muito isso na baixa reserva, né? Às vezes a gente faz ciclos com doses, né, de hormônio teoricamente adequadas, injeções e tal, sabe que acima de um determinado valor normalmente não tem benefício. Então, muitos estudos, se a gente pega, usar mais de 300 unidades, normalmente não vai ter benefício ali por dia. E às vezes, se você usando aquelas doses, vai ter um folículo, vai ter lá um óvulo, 2 óvulos. Às vezes a gente consegue isso com uma indução, com um indutor via oral, por exemplo. Então, isso são as coisas que a gente vai tentando, né, individualizar. E a gente sempre tem que aprender com o que passou com aquela mulher, né? Eu falei, o de escutar. E é importante isso, o histórico dela. Muitas já chegam com outros tratamentos, diversos tratamentos realizados anteriores. O que não deu certo para ela não precisa repetir, mesmo que o que ela tenha feito, às vezes é a minha primeira opção, seria a minha primeira opção, mas para ela não deu certo. Então, remédios, quando a gente vê os diferentes remédios, pode ter um melhor ou outro, todo médico tem um remédio que é meio que a sua preferência, né, que é a primeira escolha. Às vezes, quando compara diferentes estudos, fala, não, o resultado final é igual, ou esse ou aquele e tal, mas a gente não está ainda a gente fala de individualização, a gente não está ainda na personalização realmente. A gente está longe, o nosso sonho é poder ter a farmacogenômica, poder fazer um tratamento totalmente personalizado, saber o padrão dessa mulher, não só os dados de idade, reserva ovariana, mas saber realmente toda a parte genética dessa mulher para poder escolher o melhor tratamento, a melhor medicação para ela especificamente, baseado no perfil. Muito do que ocorre na oncologia. Não trata só uma doença, mas trata a doença naquele indivíduo. Né? O que é o melhor? Então, eu falo com meus pacientes, eu tenho minha preferência e os estudos, podem mostrar, são iguais, mas é a média. Uma paciente, se eu fizer 5 tratamentos, né, em diversas mulheres, usando todos os diferentes remédios, a média final vai ser igual. Mas para essa aqui, o remédio A vai ser melhor, para essa o B, para outro C, para outro D, apesar de no final a média ser igual. Então, fiz um tratamento, usei tal remédio, a resposta foi abaixo do esperado, não foi adequado, não preciso repetir aquilo ali. Mudo, vou para outro remédio, uma outra estratégia. Errado, isso né? aí. É uma questão de individualizar mesmo. Realmente é isso, é tentar encontrar para aquela, né, pessoa o que é o melhor para ela. E falando um pouquinho das terapias adjuvantes, porque as nossas pacientes pesquisam tudo e elas chegam, doutor, e a testosterona, e o GH, o que a gente faz com tudo isso? PRP, qual é a opinião de vocês? Lembrando que sempre precisa ser individualizado, mas de forma bem geral, comenta um pouquinho. Olá, olá. Você começa. Ó a polêmica que eles fogem. Já que eu falei do PRP, eu vou falar do PRP. Porque recentemente eu tive uns casos assim, né? Porque a gente já tentou estimular, usou várias alternativas e tal. E a paciente chega trazendo às vezes, doutor, eu li aqui sobre PRP e eu queria fazer. Você fala, então vamos lá, né? Você quer fazer, então tá bom. Deixa eu ver se dá, né? Primeira pergunta, se tem indicação. Segundo, se eu não vou fazer mal para a pessoa, de prescrever alguma terapêutica que tenha um malefício. Isso a gente aprende lá nos primeiros dias da faculdade de medicina, né? O primo non nocere, primeiro não causar prejuízo, não causar mal. Então, um conceito básico de ser médico é esse. E se a gente pode dar uma resposta real para a paciente fazendo aquele tratamento. E o PRP, tudo isso aí é para chegar no PRP. Porque alguns estudos, alguns anos atrás, 5 ou 10 anos mais precisamente, na Grécia que começou, pelo menos, ficar mais popular. E alguns estudos são bastante malucos com isso, né? Até de mulher que estava na menopausa, depois volta a engravidar, engravida natural, coisa assim, até tudo bem, tá até documentado, mas meio anedótico. E o que a gente vê na prática? Algumas pessoas funcionam, outras não. Por quê? Talvez a gente não saiba bem, ou talvez a gente não saiba em qual paciente ele vai ser o melhor tratamento, mas é uma alternativa viável, e isso acho que vale para todos, para todas as outras opções que o Matheus pode detalhar algumas também com a gente aqui. Mas o PRP o que é, né? Fiquei falando e se você não sabe o que é PRP. PRP é uma sigla, plasma rico em plaquetas. Você tira o sangue, processa, centrifuga, separa as plaquetas e depois injeta no ovário. Porque plaqueta estimula o fator de crescimento. Então, teoricamente, aumentaria a produção de óvulo. Essa é a ideia. Mas não funciona para todo mundo. Então, tem que ver se isso serve para a pessoa que propôs para a gente fez. Vamos descobrir daqui a alguns meses se vai dar certo nela, né?
Aí vem os adjuvantes também, as outras, né? Medicações, associar medicações ali em estimulação, associar medicações antes de uma estimulação, né? Então, acredito que os dois principais, que as pacientes mais perguntam realmente, testosterona e o GH, né? O hormônio do crescimento. E esses dias ainda dei uma aula justamente disso, os adjuvantes na reprodução. Quando você vai para a fisiologia em si, ou para a ciência básica, existe uma lógica para eles. Você vai ver o GH em todas as partes ali do sistema reprodutivo, eles podem atuar. Pode atuar no ovário, melhorar a qualidade, né, de folículo, de óvulo, em endométrio, em tudo. Então isso é fisiologia. Mas quando a gente vai para dado prática, clínico, para a prática clínica, é difícil você transpor isso do que existe uma lógica para ver, existe um resultado. Isso com as duas, tanto com o GH quanto com a testosterona. Mesmo porque é muito difícil a gente ter um estudo adequado para isso. Então, quando a gente pega toda a literatura, tudo que a gente vai fazer na medicina, tem que ser baseado não só o que eu acho, mas existe uma evidência. Vou fazer mal para essa paciente? Segura, eficaz, né? O que eu vou fazer? Então, hoje, quando você pega todas as revisões do tour, fala, pode ter um benefício, sai um estudo, fala a favor, sai outro, fala contra, mas pode ter um benefício, mas hoje não sabemos qual seria a dose adequada, nem testosterona, nem GH, por quanto tempo deveria usar, né? Quanto tempo antes de uma estimulação eu começo, às vezes, comecei antes, mas não comecei na dose adequada, então é muito controverso e também, infelizmente, não é a solução milagrosa que tem. É claro que tem situações, não, isso aqui não vai fazer mal, a gente sempre vai tentar unir todas as forças ali, mas realmente o que a gente falou, são as pacientes desafiadoras, né? Isso o mundo inteiro luta com essas pacientes. Né? E eu achei legal você ter falado dessa questão do estudo, porque a gente vê isso hoje em dia no consultório, né? As pacientes veem, mas eu li um estudo de que a testosterona pode ajudar, de que o GH pode ajudar, e isso é um desafio pra gente também, Sim. né? Tentar transpor o que a gente aprende na fisiologia, o que a gente entende que de fato pode fazer diferença para resultado clínico. Sim. Porque pode ser que seja interessante, mas não aumentou a taxa de nascido vivo, mas não aumentou a taxa de gestação, então é muito nosso papel, eu acho, que também triar essas informações para paciente, né? E sempre ter em mente qual que é o resultado, o objetivo final de um tratamento de reprodução é o bebê em casa. Então, uma paciente não vai numa clínica, não está conversando com o especialista para fazer uma FIV, para fazer uma estimulação, para ter uma coleta. Não, estou fazendo um tratamento para ter o meu bebê. Então, toda estratégia tem que aumentar a chance dessa mulher, desse casal ter o bebê. Se não muda a chance de ter um bebê, não está mudando o desfecho final, que é o de interesse. Então, esse é o foco e falta muito disso. Hoje, um dos meus desafios, ou a minha batalha isso, e que espero que possa mudar, realmente é nisso a gente tem a medicina baseada em evidências, e que, na verdade, o futuro tem que ser juntar a inteligência artificial, juntar os dados, a gente está conversando os dados do Fernando, os dados da Mano, meus dados, os dados daqui, Juliana, antes, os dados de todo mundo, e juntando, tem um Big Data, e isso aqui vai me gerar para cada paciente o que é que eu tenho que fazer. Os estudos que tem, a gente tem que basear em tal estudo. Primeiro que aquelas pacientes nunca são as pacientes que estão no nosso consultório. As pacientes que estão nos estudos são pacientes ideais que eu não vejo na minha clínica. Essas pacientes bonitas, mesmo. Todos os vieses isoladas, né? São muito selecionadas. Exatamente assim, né? Aí sai um estudo maravilhoso, sai um estudo maravilhoso de tal coisa. Vai ter sobre testosterona, vai apresentar o Nico, o Poliso vai apresentar no Escher. O estudo que foi o protocolo, foi 7 anos atrás o protocolo. Então sai um estudo maravilhoso agora, 400 pacientes, que foi desenhado há 7 anos atrás. Muitas vezes já está desatualizado aquilo quando ele sai, o estudo. 400 pacientes, o que, quando a gente vai ver em poder estatístico daquilo ali, não é nada. Então hoje os estudos em reprodução são feitos com poucas pacientes, é extremamente difícil ter um estudo adequado, que é hoje, em teoria, o estudo que eu deveria aceitar como correto. Então as coisas só vão mudar realmente quando as pessoas se unirem, as pessoas que estão trabalhando ali, se unir, juntar os dados de tudo, os registros nacionais se tem, mas que aquilo seja algo real, né, que as pessoas mostrem realmente o que estão fazendo. Claro, não vai expor o paciente nada disso, mas juntar todos esses dados para que daqui a pouco
talvez a gente não vai nem precisar ter a gente. Chegou ali, a paciente preencheu todos os dados dela, vai ter um algoritmo ali, não sei se o ChatGPT, sei lá quem vai ser, mas vai chegar, use tal coisa, tal dose, e vai ser isso. Né? Talvez nossa função vai ser alimentar essa base e não mais ali o prescrever o paciente. É uma coisa que muitas vezes a gente tem os extremos que acontecem na vida, mas na ciência não é diferente. Né? A gente teve, e ainda vive um pouco disso, da medicina baseada em evidências. Que se não tiver evidência, você não pode fazer. Bom, mas e a experiência? É isso aí. E a experiência de alguém que trabalha com isso há 20 anos? É nível de evidência, né? Inclusive, só que no nível de evidência é um dos mais baixos, né? A experiência do médico tá lá no finzinho, ele não é um estudo randomizado, duplo cego e tal, que é uma evidência A. Mas eu não acho, na minha ideia, o nível de experiência, ele tem que subir nessa cadeia também, pra gente ter esse balanço também. Eu O concordo. quanto que a gente vai individualizar baseado no que eu já vi da minha vida. Sim, mesmo porque a falta de evidência não significa que seja falta de benefício, falta de... Exatamente. Né, muitas vezes eu falei, na reprodução, a gente nunca vai ter o estudo adequado para baixa reserva, falha de implantação, aborto de repetição, porque é muito difícil. Esse paciente chega com uma baixa reserva e fala, vou fazer um estudo aqui com você. Tem um remédio que pode te salvar, ou então tem um soro, um placebo que vai te dar. Éticas que vão impedir Isso que a gente aí. crie O esse paciente não estudo. vai ter o desvio, vou para o outro protocolo. E é muito difícil isso na prática clínica, né? Você, no dia a dia com a sua paciente, quando você pesar, mas sempre fiz o resultado que eu tinha 5, 10 anos atrás, não posso estar confortável com aquele resultado e oferecer essa mesma coisa para meu paciente hoje. O Fernando falou, a experiência é importante. Se começa, tratou 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pacientes, você tem a sua evidência do que pode ter um benefício ou não para a sua paciente. Às vezes a gente baseia muito, saiu um estudo maravilhoso na Europa. Nosso paciente é igual o europeu? Não sei. Eu publicar um estudo maravilhoso aqui com paciente brasileira, será que eles podem se basear nisso lá? Então as individualidades, as regionalidades, isso é extremamente importante. E saber, cada indivíduo é único, o tratamento de reprodução é algo único, acredito que para os pacientes, pelo menos para mim, quando eu pego os pacientes e vejo muitos delas, é muito sofrido quando você faz algo e fala, poxa, mas se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito tal coisa? Né? Então, eu converso muito com meus pacientes, né? Elas vêm, mas eu conversei com não sei quem e tal, eu falei, a gente pode unir todas as forças, eu não tem problema nenhum comigo você questionar, você falar, mas o médico, vamos unir as forças, o que eu acreditar que não vai te fazer mal, se você, trouxe uma informação, eu vou usar aquilo, eu não vou prescrever, mas se você veio com a precisão de outro lugar, você pode usar. A gente tem que juntar todas as forças. Se você for procurar uma outra informação, você queria algo a mais do que eu te ofereci. Então faça, porque se você não fizer e depois não der certo, ele falou, mas por que eu não fiz? Exato. Então esse é o grande problema da reprodução. Tem algo que eu falo, isso vai te fazer mal. Não faça. Isso aqui, temos dúvidas. Não sabemos. E a gente vê, às vezes, hoje algo que fala, isso aqui não tem benefício, daqui a 6 meses, 1 ano, sai um estudo, tem um benefício, vamos correr, mas já perdi. Das verdades transitórias, isso aí. Né? E aquela paciente já perdeu a chance, a oportunidade dela. Mas acho que é isso que transforma a medicina reprodutiva tão fascinante. Claro que o nosso sonho de todos os pacientes é o ter o 100%, a garantia que vai engravidar. Mas se a gente tivesse isso, talvez a gente estivesse batendo papo aqui, né? Exato. Seria, chegou, sentou, vai engravidar. Seria uma fábrica ali, né? Ou de bebês. E hoje o desafio que se tem, os resultados que se tem na medicina reprodutiva, apesar de melhorarem constantemente, é o que torna tão fascinante. E você não pode ser só, olhar, uma FIV. Não, dentro de uma FIV tem milhões de coisas ali que podem influenciar. E a gente tem que tentar realmente procurar para cada paciente, o que é o melhor para ela é fundamental. E o tempo não deixa de ser senhor da razão também na ciência, né? Se for ver, reprodução humana é uma ciência jovem. Sim. Primeiro bebê de proveta, Louis Brown, nasceu em 78, vai fazer 45 ou já fez 45 anos esse ano. Dentro da ciência, 45 anos é nada. E aí a gente pega um gancho também dessa coisa. Recentemente, poucos anos atrás, ainda é usado o polimorfismo do gene do FSH. Que é assim, você vai lá e faz um exame de sangue e vê que tem um gene que é modificado do FSH, que é o hormônio, que a gente usa para crescer os óvulos. E então achamos uma coisa legal aqui, hein? Quer dizer que se eu usar um hormônio diferente, quando tem essa mutação no gene, tem mais óvulos. De fato tem. E quanto que dá no fim de gravidez? Não muda tanto.
Então, às vezes você precisa de um tempo para validar se aquilo é certo ou não. Opa, mas tem uma coisinha aqui, achamos algo que pode abrir uma linha de pesquisa para, talvez não seja esse gene do polimorfismo, mas talvez seja isso, né? Tem algum outro gene alterado. Então, essas coisas transitórias que a gente precisa de tempo. E fazem com que a gente evolua também, né? Eu acho que faz essa com que inquietude, essa busca. E eu acho que às vezes as pacientes também, e de forma extremamente correta, não têm a visão do nosso lado. Sim. Porque a gente também se frustra. A gente certeza. também, isso que você falou de, poxa, e se eu tivesse feito uma coisa diferente? Sim. A gente se questiona isso todos os dias, né? Quando a gente vai decidir um tratamento. Então, eu brinco que depois da paciente, nós somos as pessoas que mais querem que elas engravidem, né? Depois dela, do casal, da família, enfim. Então, Acho que é algo que, com o passar do tempo, tenho tentado fazer cada vez mais, é tentar tirar o peso dos insucessos dos tratamentos que geralmente recaem sobre o paciente, né? Muito o que a gente mais escuta. A gente chega, não deu certo, mas também seus óvulos, mas também com essa reserva ovariana. Né? Então, ainda fica culpabiliza, aquele né? peso, aquela cobrança enorme na paciente, um peso ainda maior do que o que ela já tem. Então, é claro que isso é importante, mas eu falo, poxa, não deu certo. Eu me sinto culpado por aquilo. Eu sei que tem um desafio, mas eu não fui capaz de oferecer a melhor estratégia para ela. Não, mas tem tal idade, não ia mesmo. Ou, falou, poxa, mas a gente topou fazer um tratamento. Então, eu tento assumir e falar, poxa, a estratégia que eu tentei para você não foi mais adequada. Infelizmente, uma falha minha, uma falha da medicina, a gente não conseguia identificar isso. Culpa sua? Não. A culpa é nossa, de não ter a ferramenta adequada ainda para te oferecer um resultado ainda melhor. Então, sempre se tem um caminho mais fácil na medicina, que é a ovodoação, que a gente fala em baixa reserva e qualidade de óvulo, mas nem sempre as mulheres ou aqueles casais estão confortáveis com aquilo. É importante saber de uma alternativa que existe, maravilhosa, né? Depois, quem passou por aquilo, que tem o seu filho, fala, poxa, por que eu não vim antes para isso? Ou por que eu perdi tanto tempo ali? Mas não é fácil chegar naquilo, e às vezes essa caminhada é necessário até que chegue lá. Né? Então, isso é algo que eu tenho tentado, é assumir muito a responsabilidade para mim. E aí é o que o falou, a paciente é sofrido, mas a gente tem diversos sofrimentos no dia. Né? São centenas de casais fazendo tratamento e, infelizmente, parte desses casais não tem um sucesso e é o nosso sofrimento. Mas, se a gente não sofre, a gente não cresce. É nosso combustível se nós, também. Isso aí, se nós não conformarmos que, não engravidou, também é normal, não engravida mesmo. Eu nunca vou modificar, vou ficar confortável com o que eu tinha antes, o que eu publicava 8 anos atrás resultados. Hoje eu falo, meu Deus, aquilo era legal, mas hoje eu não posso oferecer isso para minha paciente. Tem que mudar. E é assim que a gente cresce, Com né? certeza, Todo mundo. Com certeza. E se vocês pudessem deixar um recado final para uma mulher, um casal que está passando por um tratamento de reprodução assistida, que está enfrentando esse desafio da baixa reserva, o que vocês diriam? O Matheus pontuou legal aqui, né? Pontuou bem as coisas, então eu vou pegar uns trechinhos do que ele falou para completar as lacunas aqui da minha mensagem final que eu deixaria. O primeiro é isso, é de saber que vocês são um casal único, ou você é uma pessoa única, uma pessoa que, embora a gente ainda não consiga personalizar como acontece na onco, que é super interessante isso de achar exatamente qual tipo de tratamento melhor, mas a gente chega perto. Então, tentar individualizar e tratar você como uma pessoa única. Depois, é que nem tudo está perdido. Se não deu certo com os óvulos, a gente pode fazer mais uma, mais duas, e lógico que isso tudo tem um custo também de tempo, financeiro, emocional, mas que vocês precisam estar abertos para alternativas. Alternativa de fazer um outro tratamento, alternativa de trocar a ideia do tratamento para óvulos doados, a ideia de adotar, por que não? Ou a ideia de também viver tranquilo, tudo bem, a gente resolveu, tentamos e vamos ser felizes como casal ou sozinha e tudo bem. Filhos passou por esse momento e não é mais. Pode acontecer também. Então a gente tem que estar aberto a essas opções caso aquele plano inicial não dê certo. E não tem certo ou errado, tem o que é melhor para você. E você, Matheus, o que você daria de recado final para quem está lá em casa passando por esse desafio? Importante a informação, como você falou, e atualmente essa informação está disponível, né, para todas as mulheres, né, através de todas as informações em clínicas, mídias sociais, internet, hoje, né, podcasts assim, Café in Vitro, trazendo informações aí para todos vocês. Hoje, a gente sabe, a medicina reprodutiva no Brasil é maravilhosa, né, eu viajo o mundo inteiro para dar aula, ou seja, para falar o que a gente faz aqui.
E a gente vê os outros lugares, fala, sempre me pergunta, Matheus, qual que é o melhor lugar do mundo fazer um tratamento de FIV? Brasil, para mim é Brasil. Porque a gente tem toda a tecnologia que é preciso em todo mundo e a gente tem algo que dificilmente tem em algum outro lugar do mundo, que é o coração dos médicos aqui. Então, hoje, com a telemedicina, a gente vê muitos pacientes brasileiros moram nos Estados Unidos, melhor medicina do mundo, você vê o tratamento que foi feito lá, algo totalmente desumano, apesar da tecnologia muito boa. Então, primeiro, saber que vocês têm a possibilidade de ser muito bem tratadas aqui. Muitos especialistas, né, bons médicos, tudo isso, boas clínicas, bons laboratórios. Então, isso é fundamental. A informação, sempre buscar informação. Eu falo, questione o seu médico. Um médico hoje que não aceita ser questionado, não está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. E na reprodução é questionamento constante, porque elas vêm com muita informação. Hoje você pega professoras ali, né, elas sabem tudo, elas investigam tudo, pesquisam tudo. Então questione seu médico. Não gostei, não se confortável. Às vezes os pacientes falam, não, mas o meu médico, não pergunta, fica com vergonha. Eu falei, então você está com a pessoa errada. Ele não te deu a liberdade, não te deu, né, não teve esse relacionamento para você ter a liberdade de fazer um questionamento para o seu médico. Então questionar, sentir tem que ter empatia, porque é um tratamento que não é fácil. Então, se eu não estou bem com aquela pessoa ali, não faça ali. Se eu não estou bem naquela clínica, não faça ali, mude. Tem muita opção. Então, segurança e confiança são fundamentais. E nunca desistir, né, do sonho. É claro que, às vezes a gente fala do não desistir, não é para o lado de desistir é uma fraqueza, mas saber que existem alternativas, exatamente como o Fernando falou. Um insucesso não significa que aquele ali seja o padrão de uma paciente, que seja um padrão no casal. Sempre existem coisas a serem modificadas de um tratamento para outro. Então, estou num lugar que está fazendo a mesma coisa, está errado, muda. Vamos procurar alternativa, vamos procurar uma outra energia, vamos procurar um outro ambiente. Vamos mudar e saber qual que é o foco, que é o sonho. E às vezes as mudanças também, são mudanças de estratégias. Então, ninguém nunca pensou que para ter um filho precisaria fazer uma fertilização in vitro, a gente nunca pensa. Ninguém nunca pensa, vou precisar fazer um cateterismo, vou precisar, né, fazer um tratamento médico. Ninguém nunca quer estar doente. A infertilidade é uma doença e tem que ser tratada. Muitas das pacientes com infertilidade vão precisar de um tratamento de reprodução. Muitas das pacientes que vão para o tratamento de reprodução, que vão para uma fertilização in vitro, infelizmente, em algum momento, boa parte dessas vão precisar de um tratamento com óvulos doados. Mesma coisa, eu nunca imaginaria que precisaria de um transplante de um rim, mas se eu estiver ali dialisando, eu vou continuar dialisando a minha vida inteira, eu vou em algum momento procurar para um doador e querer um transplante de rim. E isso é na reprodução, o óvulo doado, é o banco de sêmen. Às vezes o Fernando falou, tô ok, não vou para esse caminho, vou adotar um outro caminho da maternidade, da paternidade, ou mesmo, chegando numa conclusão que esse não é o nosso caminho, vamos, né, não vai, era um sonho que está trazendo, né, uma dificuldade muito grande, comprometendo muito nossa vida e relacionamento, não estou tendo sucesso, eu vou mudar meus planos. Mas hoje, a gente sabe que tem muitas mulheres, muitos casais que às vezes não têm seus filhos, não porque não podem, porque não conseguiram seguir naquela jornada. E às vezes muito por falha nossa dos médicos, que